Cósmico, namastê pessoal, pessoal da Rede CUBEF lá de Nova Iguaçu, pessoal da TVJ de São Tomé das Letras, pessoal reunindo bem aqui do Marco Chiorato, São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, vocês que estão me assistindo também pela YouTube, simplesmente. É um prazer estar aqui com vocês todos, falando, buscando temas, né? Sendo na verdade alimentado mais pelos ouvintes do que pelo que eu sei ou pelo que eu acho, né? É muito interessante esse diálogo que existe. As pessoas falam, poxa, mas diálogo cósmico, mas só você fala. Só eu falo, mas eu não falo só o que eu acho ou só o que eu quero, né? Eu tenho uma postura de colocar também às vezes coisas que eu não gosto ou que eu não acredito. Por exemplo, eu já fiz programas sobre David Icke, eu já fiz programas sobre, né? Sobre a profecia da Miriam Delicado, coisas que às vezes eu não concordo muito, mas que as pessoas têm direito de saber, elas têm direito de saber, e eu acredito que cada um tem o direito de julgar por si o que é verdade, o que não é verdade, o que não é, entendeu? Tem muita coisa que as pessoas falam assim pra mim, quando eu começo assim, às vezes as pessoas começam a falar umas certas coisas assim, não, porque os Illuminatis vão fazer não sei o que, vão criar o HAARP, não sei o que, com os chemtrails, não sei o que, e eu não estou acreditando muito, eu começo assim, certo. Quer dizer, não estou respeitando sua opinião, mas não vou debater e não tenho provas também para refutar a opinião que você está mandando. Eu simplesmente não, aquilo não ring my bell, não bate fundo para mim como uma coisa verdadeira, e eu não vou discutir também. Eu não vou nem brigar, nem vou aceitar, simplesmente vou falar, tá certo, né? Tipo assim, a Terra Oca. A Terra Oca é uma coisa que eu não acredito, né? Mas um monte de gente acredita. Só que eu não tenho prova de que é verdade ou de que é mentira, então empatou, né? Aqui eu vou entrar numa coisa bem parecida, bem desse gênero, que é a questão dos Illuminatis, das tradições da serpente, né? O que seriam as tradições da serpente? As tradições da serpente seriam, na verdade, as linhas magistas do Crowley, né? Em oposição à magia do cordeiro, né? Tem aquela história que o Paulo do Coelho falou que ele se tornou o servo do cordeiro, então uma magia cristã, né? E a que não é cristã, a que é pagã, a que é negra, tal, seria a da serpente. Então esse tipo de, de conceito fala assim, segue a tradição da serpente, né? E aí eu encontrei um texto interessante que é chamado exatamente isso, né? The Cult of the Serpent, no thewaterflyers.com. Não aparece aqui, né? T-H-E, The Watcher, W-A-T-C-H-E-R, Files, F-I-L-E-S.com. THEWATCHERFILES.com, thewatcherfiles.com, a tecnologia alienígena redescoberta. Aí o título assim, a tecnologia alienígena foi redescoberta de inúmeros quedas de naves e discos aéreos vindo do Unexplainable Net. Culto da serpente. É um texto muito complexo, eu não vou poder, eu vou ser obrigado a ler muitas vezes, porque eu não saberia tantos detalhes de cabeça, né? Ele começa assim, o que esses nomes têm em comum? Dennis Brunel, Stan Dale, William Cooper, Bill Hamilton, Val Valerian, Comandante X e Robert Lazar. Todos eles alegam que o cenário seguinte é real. O fim da exposição da NASA e os governos secretos estão envolvidos em encobrir exploração espacial humana do sistema solar, usando tecnologias super avançadas que são revolucionárias e que o governo secreto resolveu reduzir ou transformar em nada. Ou seja, que os governos secretos teriam já ido ao espaço, a Marte, a Júpiter, etc., e a gente não estaria sabendo, né?
algumas dessas fontes clamam que o governo secreto trabalhou mão a mão, lado a lado, com humanoides reptilianos, né? Os reptilianos, que deram a essa elite tecnológica do poder que uma preferência, uma predominância ainda maior sobre os seus irmãos humanos. Quer dizer, a relação que esses Illuminatis, vamos dizer, têm com os reptilianos, segundo esse texto aqui, fortaleceu ainda mais os Illuminatis na sua preponderância contra o ser humano comum, em troca de certos poderes e influências que esse governo secreto, o culto da serpente, deu para esses indivíduos com relação a dominar as massas da humanidade. Quer dizer, foi uma troca, né, onde fortaleceu esses grupos minoritários secretos, que talvez não fossem tão fortes assim antes dessa coisa. Alguns desses grupos modernos literalmente venderam o ser humano em troca de tecnologia, né? Enquanto outros desenvolveram tecnologias com sua própria iniciativa, né? Como no caso dos seres nórdicos, que ofereciam ajuda de formas mais éticas. Quer dizer, no caso dos reptilianos, esse aí é um clichê, né? Eles ofereceram a tecnologia por si, sem qualquer questionamento. Já os nórdicos não aceitariam fazer certos negócios, né? Essas operações secretas carregadas por organizações top secret do governo americano são baseadas numa combinação de tecnologia alienígena recuperada, retrieved, de discos aéreos de UFOs que caíram, enquanto outros vêm de tecnologias mútuas, né? Quer dizer, eles trabalham em duas linhas. Trabalham na linha da retroengenharia da nave. Isso, no caso, os laboratórios militares americanos estariam trabalhando com naves que caíram, tipo Roswell, e também diretamente em negociação com os caras. Quer dizer, o que eles não descobriam pela negociação com os caras, eles descobriam com os caras, com os reptilianos, eles descobriam analisando naves quebradas e tal, para juntar as peças do quebra-cabeça, né? Tecnologias que incluem geradores de antigravidade, propulsão eletromagnética e em esforço top secret e altamente financiado para cobrir esses fatos, e bilhões de dólares que são usados em orçamentos negros, né? Com dinheiro público americano. Ou seja, orçamento negro quer dizer o seguinte: não declarado, né? Que é a história de, por exemplo, se você faz um projeto que não passa pelo Congresso, que não é constitucional. Então, assim, é um orçamento negro, quer dizer, você usa um dinheiro do governo de uma forma que seria contrária à democracia. Isso a gente no Brasil sabe bem o que é. Né? Dennis Brunel, um maçom de 33º grau, quer dizer, maçom altíssimo, e grande mestre da Ordem do Templo Orientes, OTO, OTO. OTO é a sociedade fundada pelo Aleister Crowley, né? O Aleister Crowley fundou a Astrum Argentum e a OTO, OTO, inclusive existe no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E é uma sociedade que segue os princípios de Aleister Crowley, da Telema, né, da religião que ele fundou. Telos significa vontade, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, né, que é o que influenciou Paulo Coelho, Raul Seixas, né, nos anos 70, né, que influenciou o David Bowie, que o Led Zeppelin comprou a Boleskine House lá no Lago Ness porque era a casa do Crowley, né? Todas essas coisas. O Aleister Crowley foi muito influente. Ele era visto por muitos como um satanista, mas também ele era um grande libertário, né? A liberdade sexual, a liberdade de você se vestir como você quiser, de se fazer o que você quiser, de dizer o que você quiser. Ele falava assim: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, né?
Então, esse lado libertário dele influenciou muito a contracultura, mesmo que a magia dele fosse considerada assustadora, perigosa. Tem gente que fala que aconteceu isso, aconteceu aquilo quando tentou fazer as coisas que ele mandava fazer, né? Que bateu o carro, que foi assaltado, que perdeu o emprego, que não sei quem morreu. Então, por exemplo, tem uma série de histórias assim com relação a isso, né? Mas de uma forma ou de outra ele é fundamental. A grande magia dele foi a transformação cultural, a revolução cultural que ele promoveu, que eu atribuo muito a Aleister Crowley, essa coisa da revolução sexual, né? Eu acho que a revolução sexual não teria acontecido se Crowley não tivesse... Teria acontecido, mas não, né, teria sido diferente se Crowley não tivesse existido, né? Originalmente acreditando que os Illuminatis eram uma loja mística, esse é o David Brunel, Dennis Brunel, Dennis com dois N's, Dennis Brunel, Brunn, dois N's e dois L's, Brunel, ok? O mago som de 33º grau, acreditava que os Illuminatis eram uma loja mística desenhada para iluminar nas mais altas alturas da consciência humana livre. E eventualmente aprendeu que essa fala metafísica era apenas baboseira desenhada para ganhar a simpatia dos membros mais baixos, que não estavam sabendo que estavam sendo manipulados para servir projetos imperialísticos de autossatisfação e de autosserviço, ou seja, toda aquela história de liberdade, de buscar liberdade, não sei o quê, mas que na verdade o objetivo é sempre dominar os outros, né? Continua sendo o que sempre foi. Então, a gente chama em inglês self-serving. Self-serving, assim, é self-service, né? Quer dizer, você se serve. Quando a gente fala assim, você é um self-server em inglês, isso significa assim, você é um egoísta que trabalha só para si, você não tem nenhum objetivo maior, né? Você venderia a sua mãe para ficar milionário, quer dizer, o self-server ele não tem ideais reais, isso é o self-service. Então fala assim que toda aquela ideia de liberdade, não sei o que, faz o que tu queres, blá, 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 mas que para eles, que na verdade tanto eles decepcionam tanto com a maçonaria como a OTO, achando que na verdade todo mundo quer mesmo é poder, todo mundo quer, todo macaco quer banana, né? Ou seja, todo mundo quer na verdade ser poderoso, né? Alguns anos atrás, um homem chamado John Todd, membro de uma família de alta categoria druídica, né, caras que seguem a Wicca, né, alegou que os contatos ocultos que tinham sido escolhidos que ele tinha sido escolhido para uma iniciação numa loja Illuminati de alto padrão, quer dizer, uma Illuminati daquelas. Ele declarou que a primeira coisa que lhe disseram é que ele tinha que desaprender as filosofias wiccanas que ele tinha aprendido na adolescência. Quer dizer, os wiccanos têm alguns princípios, né? A tríplice lei, tudo que você me fizer você vai receber em triplo, né? Tem uma série de princípios wiccanos que você só tem que desaprender isso daí, né? Nessa linha nesse centro mais interior da sociedade, dessa sociedade Illuminati que está se referindo, existiam três indivíduos chamados de supremos líderes, que dominavam como corporações, grupos wiccanos, assim como membros da maçonaria. Esses homens tinham posições elevadas e também controlavam o tráfico de drogas e tinham influência nos movimentos econômicos e políticos de vários países. Mr. Todd logo aprendeu que esse grupo estava continuamente com medo que os seus membros inferiores, né, os membros iniciantes, os neófitos das sociedades, percebessem que eles eram meros peões na busca de aumento de poder e das forças semidivinas de autoridade que esses homens tinham sobre o resto. Quer dizer, que todos eles tinham medo, na verdade, de que os pequenininhos, os iniciantes, né, percebessem, na verdade, que era só babação de ovo em cima dos grupos central, que só o grupo central ganhava alguma coisa com isso, né? Por exemplo, isso é uma fofoca, assim, que eu já ouvi várias vezes, que aí
Que eles tinham poder, os Rothschilds de Londres, também ele aprendeu, eram o supremo coração desta conspiração, assim como os jesuítas de Roma. Tá bom, não sei o que achar disso, vocês podem comentar. Os Rothschilds eram considerados como deuses humanos por muitos ocultistas, e de acordo com Mr. Todd, estavam em comunicação constante com o grande Lúcifer, que eles consideravam ser Deus. E haviam também indicações, também dadas no texto, que estavam em contato com a raça da serpente. São os reptilianos, né? Que fizeram parte do culto da serpente. Dennis Brunel, John Todd e milhões de antigos comunistas perceberam que havia uma incrível contradição entre o que os socialistas mundiais diziam aos seus seguidores e o que a elite interna estava praticando. A conexão que fazemos entre iluminismo e comunismo, como por exemplo na China, não é coincidência, pois ambos são movimentos socialistas. Quer dizer, o iluminismo do século XVIII, né, que causou a Revolução Francesa e tal, liberté, égalité, e o socialismo atual. De acordo com analistas geopolíticos como John Coleman, Karl Marx ele mesmo tinha contato com a maçonaria de 33º grau e a ordem jesuíta. É uma loucura, né? Pensar isso, né? Principalmente com relação à ordem jesuíta, se ele pregava o ateísmo, né? Quer dizer, ele está querendo dizer aquilo que a gente já sabe, que no comunismo e nos outros movimentos políticos, existe um grupo interno que tem uma intenção e um discurso externo que fala outras coisas, fala de igualdade, fala palavras que interessam as pessoas. Paz, amor, igualdade, fraternidade, não discriminação, todas essas palavras que são jargões que impulsionam uma massa a te dar suporte, né? Mas que quando chega lá em cima a história é outra, né? Aí ele conta também que o John Todd, num desses encontros com esses Illuminatis, sugeriu o estudo da Bíblia. E os caras quase mataram ele, né? Em resposta a isso, ele recebeu um olhar fulminante da maior parte de todos, ou se não todos, os membros do conselho. Ele acredita que teve sorte de sair vivo dali. Aqueles homens não só consideravam a Bíblia não verdadeira, como também sabiam que ela poderia prejudicar práticas imperialistas e enganosas nas quais eles estavam interessados em participar. John Todd se tornou depois um cristão, quer dizer, ele virou um crentão, um evangélico, e falou para várias audiências. Ele vira depois um crente e fica falando mal dos Illuminati, falando mal das... Por isso que eu não confio muito nele também, porque ele também virou 360 graus, né? Quer dizer, tudo que ele fez antes foi mal, tudo que ele fez antes foi sacanagem, tudo que ele fez antes foi ruim, né? Por isso que eu já vi coisas do John Todd, eu não acho assim ele um cara... Entendeu? Assim, ele é como um evangélico falando de um candomblé, quer dizer, ele vai sempre falar que é ruim, que é o diabo, que é, né? Ele não tem uma visão neutra, imparcial sobre o tema, né? Então tudo é o diabo, tudo é para conseguir o mal, tudo é para dominar os coitadinhos, né? Mas em suma, ele foi mais tarde assassinado. Brunel alegou que entre os Illuminati eram tão sem coração que acreditavam que a sua ordem mundial de cunho socialista seria de cunho socialista, né? Isso explicaria talvez, por exemplo, no Brasil fora de São Paulo, poderia ser trazido para orquestrando guerras, etc., que deveriam ser cumpridas de modo a criar as condições necessárias para o estabelecimento da nova ordem. Então é necessário desestabilizar a ordem atual através de guerras para você chegar a um caos necessário para poder reorganizar dentro dos padrões desejados pelos Illuminatis. Isso é sabido. Em outras palavras, os fins justificam os meios. Esses indivíduos perdidos, né, ele colocou, estavam convencidos que eles tinham o direito divino sobre as nações e que as massas da humanidade existiam para nenhuma outra razão do que servi-los. Assim eles eram deuses e os demais eram mortais ou escravos, né?
Quer dizer, ou você pertencia à elite ou você fazia parte do mundo escravo. Né? Eu já ouvi essa história milhões de vezes, eu estou só relatando aqui o texto interessante. Né? Assim, no resultado da falsa promessa dada pelo homem pela raça serpente, que conforme revelado no Gênesis 3, também foi dito que os homens poderiam ser deuses e que as criaturas poderiam ser independentes ou iguais ao Criador. A raça serpente sabia muito bem que a desconexão do homem com a sua relação com Deus resultaria em perda do poder e domínio da terra por estas bestas, incluindo as próprias serpentes. Como resultado, os reptilianos poderiam tomar controle da humanidade, assim enganada, incluindo o homem ele mesmo. É de cunho totalmente cristão isso daí, né? A serpente que tenta o homem, que vai enfraquecer a conexão do homem com Deus, né? Eu não curto muito essa coisa. Eu estou apenas relatando para vocês, para que vocês julguem, né? O que o John Todd e o Brunel estão falando e tirem suas próprias conclusões, né? Uma dos papéis mais preciosos de Dennis Brunel, que incluía a conexão da máfia, da CIA com o assassinato de John Kennedy, confirmando as reportagens de Bruce Roberts, incluía um cenário desenvolvido por Kissinger e outros iluministas dos anos 80 ou antes. O cenário mostrava uma proposta de como a guerra poderia trazer os Estados Unidos, o último obstáculo no caminho do domínio total dos Illuminati do mundo, para submeter, eu estou lendo do inglês, tá? A um Estado socialista unificado. Ou seja, para os Illuminati faltaria desmembrar a democracia americana para que todos os outros países que são relativamente fracos se submetessem a um governo mundial unificado, obediente a essa elite Illuminati. Né? Esse cenário, provavelmente um dos muitos já imaginados, foi dado por uma forma de palestra por um presidente americano. George Bush foi citado como possível candidato para esse discurso antes que George Bush se tornasse vice-presidente, sugerindo que Brunel também estava informado de algumas informações bem precisas. Quer dizer, antes do Bush falar esse tipo de coisa de governo mundial e não sei o quê, o Brunel já sabia disso nos anos 80, né? E de uma guerra bem orquestrada pelos Illuminati no Oriente Médio, né? Evidentemente, qualquer guerra mundial que acontecer no mundo hoje começa no Oriente Médio, né? O Oriente Médio é um barril de pólvora de conflitos, pelo óleo, dos judeus contra os palestinos, dos muçulmanos contra os cristãos. Tem todos os elementos para você começar na Terceira Guerra Mundial ali, né? E que Coreia, assim, da mesma forma Coreia, Vietnã, certas ordens executivas para o bem da nação que resultariam em praticamente um controle total do governo. Quer dizer, a guerra é um sistema excelente para você suprimir liberdades democráticas, né? Então, por exemplo, a guerra sempre foi um momento, né, onde houve concentração de poder. Essa guerra sempre trouxe vantagem para os Illuminati. Seria um momento de vitória né? Tal cenário pode não parecer tão louco como parece quando percebermos o seguinte: George Bush foi, durante seus anos na Universidade de Yale, iniciado na sociedade Skull and Bones, conhecida como a Irmandade da Morte. De acordo com políticos e financistas do Alton e Sutton, existe muita documentação sugerindo que Skull and Bones nada mais é do que uma ramificação americana dos Illuminati da Bavária, designado para recrutar indivíduos de alta educação para colocá-los a seu serviço, ou seja, pertencer a Skull and Bones, né? Crânio e ossos, põe você na linha da presidência americana, evidentemente com obediência a eles, né?
George Bush serviu como diretor da CIA por muitos anos, de acordo com várias fontes, e atualmente serve para esse movimento do governo mundial unificado. Eu não sabia que ele preconizava isso. Bush tem conexões muito profundas com organizações de cunho mundial, como o Conselho de Relações Internacionais, ou CFR, a Reserva Federal, Federal Reserve, a Comissão Trilateral, os Bilderbergs, né, os famosos Bilderbergs, o Instituto Alpino, etc. Quer dizer, todos esses caras... Evidentemente que um bom presidente dos Estados Unidos tem contato com todos os caras poderosos do mundo, né? Os Bilderbergs, por exemplo, porque não se ignora o presidente dos Estados Unidos, embora ele seja temporário, né? Isso, para mim, sinceramente, não acho isso aí tão espantoso, né? Antes que Ronald Reagan tivesse escolhido seu vice, etc., de acordo com Gary Allen, ele foi visitado por uma convenção política de Walter Cronkite e Henry Kissinger, todos Illuminatis, que fortemente encorajaram a Kissinger, a Ronald Reagan, a escolher Bush como seu vice e favorecer porque ele era bem favorecido pelo pessoal de Wall Street. Quer dizer, eles diziam que o Bush tinha uma conexão boa com a Bolsa de Valores, com Wall Street, com os financistas. Então era interessante ter a associação dele. Tudo bem. Política, né? A família Bush era muito rica, estava envolvida em óleo, na pesquisa da prospecção de óleo. Tanto que se fala que ele era amigo do Osama Bin Laden, né? O Michael Moore, naquele filme dele do 9/11, ele mostra o Bush teria avisado a família Bin Laden para escapar dos Estados Unidos, porque eles estariam sob investigação e seriam presos, né? Que ele salvaria os parentes do Osama, ele teria salvo os parentes do Osama. Isso é uma acusação que fizeram muito grave, na verdade, né? Que eles escaparam da investigação por ajuda do presidente, né? Ou seja, não é só no Brasil que existem jogadas sujas em alto governo. Número 6, quando as novidades da invasão do Iraque no Kuwait, onde a família de Bush tinha vários interesses, chegaram à América, George Bush estava no Instituto Aspen do Colorado visitando Margaret Thatcher. A decisão de Bush de colocar as duas nações juntas e mandando homens jovens para lutar pela nova ordem mundial estava baseada no conselho recebido do Instituto de Aspen. Quer dizer, evidentemente, se ele pertence aos Illuminati, se ele pertence aos Skull and Bones, e se os Skull and Bones realmente é Illuminati, todos os passos que ele dá vão de acordo, iam, né? De acordo, eu não sei sobre o Barack Obama, iam de acordo com essa diretriz que ele recebeu dos Illuminatis, né? E aí, é longuíssimo aqui o texto, né? Eu vou parar por aqui, né? Porque eu vou fazer uma segunda parte contando mais, se eu encontrar mais coisas interessantes. Depois ele fala assim, só para terminar aqui, dar um gostinho, embora a Operação Areias do Deserto fosse um plano bem formado de ataque, o fato é que eles estavam defendendo a nova ordem mundial e os interesses do óleo, onde apenas uma pequena porcentagem do óleo vinha do Kuwait, e não defendendo os interesses constitucionais dos Estados Unidos. Quer dizer, é lógico, isso a gente já sabe que é balela dizer que eles estavam lá defendendo a democracia, né? Evidentemente que era o óleo, era o petróleo do Iraque, né? Até é engraçado pensar o contrário. Alguns vieram em essência dizer que defendiam Israel de um inimigo agressivo. Israel que era protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Entretanto, Saddam Hussein escapou livre, enquanto milhares de seus súditos, né, meros peões no jogo, tiveram que pagar com sua vida. Conforme a palavra de Deus diz, o mal deverá bater nos maldosos.
Salmo 34, 21. Isso pode não se aplicar ao Iraque, uma terra da antiga Babilônia, que uma estranha mudança, uma estranha fatalidade julgou no seu opressivo movimento que criou. Eu percebo que a constante referência de Bush à nova ordem mundial, conceito que é um deboche à Declaração de Independência Americana, pela qual os nossos ancestrais, o cara que escreveu era americano, perdeu seu sangue para defender. De verdade, nós temos uma nação que não ignora o resto do mundo, ainda mesmo não podemos nos vender ao resto do mundo, nos submeter ao resto do mundo, e assim preservar a República Americana como bastião da liberdade, trazendo refúgio a todos os oprimidos do mundo. Quer dizer, é aquele negócio americano que o americano fala, que o americano acredita, né? Eles ainda acreditam nisso daí. A gente que está no Brasil já viu tanta política suja ao longo dos anos que a gente não espera do governo uma coisa boa, né? Os americanos ainda acreditam em Constituição, ainda acreditam em democracia, que o presidente ama o povo, né? A gente aqui não acredita nisso há 100 anos, né? A gente nunca acreditou nisso, né? Então, talvez para a gente não seria chocante imaginar que o presidente trabalha para sociedades secretas, que o presidente trabalha para cartéis, né? E se ele trabalha com os reptilianos, né? Como se diz que acontece no edifício Dulce, né? Lá no Dulce Building, aí é outra história. Esse texto ele fala muito mais da questão dos Illuminatis em relação aos presidentes americanos, ao poder americano, né? E um tiquinho dos reptilianos, né? Passa uma pincelada do assunto de que os reptilianos teriam fortalecido os Illuminatis. Deixo para vocês pensar no assunto, concluir o que quiserem, né? Acho que os reptilianos fazem negócio com quem manda, com quem paga, né? Sem se importar muito se é um regime autoritário ou não, né? Por outro lado, não são eles que determinam quem vai ganhar, entendeu? Então, assim, ó, eu fiz negócio com você, entendeu? Por exemplo, é como nos Estados Unidos também reage da mesma forma na África, quando existem aquelas guerras, como aquela guerra de Uganda, aquelas guerras africanas, que os Estados Unidos fornecem armas, não interessa para que lado, fornece para os dois lados, entendeu? Os dois lados estão pagando, os dois lados são clientes, né? E para eles, e para quem está de fora, no caso dos reptilianos, é só um jogo, né? Se é que os reptilianos realmente fizeram isso aí tudo. Tá ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê.